Contraponto está começando e o assunto dessa semana são os embargos infringentes na ação conhecida como o Mensalão, caso do Mensalão. Quem veio conversar aqui com a gente hoje é a processualista doutora Flaviane de Magalhães Barros, que é professora da PUC Minas, da pós-graduação da PUC Minas e também professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Nós fizemos questão de trazer alguém especialista aqui no assunto, né? Na verdade, nem especialista, mestre, doutora, né? A doutora Flaviane, que também acompanhou esse julgamento, para que a gente possa discutir, fazer uma discussão qualificada sobre isso. A imprensa tem colocado todo tipo de gente para dar opinião sobre o caso Mensalão, pessoas que desconhecem o processo, que desconhecem processo penal, que desconhecem a técnica jurídica, o sistema jurisdicional brasileiro, e todo mundo pode dar opinião sobre tudo, e o que se tem falado são coisas absurdas. A gente está aqui para fazer o contraponto e para discutir aquilo que você, telespectador, que não tem obrigação de saber sobre isso, mas tem obrigação de se informar, para não sair por aí falando bobagem. Doutora Flaviane, tem se falado muita bobagem sobre o caso Mensalão do ponto de vista processual? Tem se falado um pouco de bobagem, tanto no ponto de vista processual quanto no ponto de vista penal, como se a admissão dos embargos infringentes já fosse uma absolvição, não é? Como se simplesmente dar direito àquele que foi condenado por uma maioria, mas não uma maioria qualificada, né? E, portanto, há uma dúvida entre os próprios julgadores se era caso ou não de condenação. Isso gera uma insegurança jurídica que o sistema processual diz que essas pessoas têm direito a mais um recurso, mas é um direito a mais um recurso, não a serem absolvidos, porque nós não sabemos se na nova configuração do Supremo vai haver alguma mudança mesmo técnica na sentença de condenação para absolvição, ou mesmo a redução de pena e a geração de uma prescrição, que seria outra possibilidade. Aí surge uma primeira questão que eu fiquei muito preocupado com esse processo. Obviamente a gente pode ter interpretações distintas da lei, das provas, dos autos, mas você não acha que nesse caso houve algo que fere até a ideia de segurança jurídica, ou seja, interpretações muito divergentes? Isso é comum acontecer, Flaviane? Como é que você vê essa questão aí? Eu consigo dividir em termos não políticos, mas assim, teóricos, o que deu naquele julgamento, de duas linhas. Um que faz um argumento jurídico de que nós estamos tratando eles diferente, que para mim está errado. Porque, na verdade, se a interpretação conforme a Constituição é essa de que o acusado tem direito a recurso, sim, não é porque o STJ está fazendo errado que o Supremo também tem que fazer errado. A gente viu. Esse tipo de argumento não me convence, né? Que seria uma igualdade entre o julgamento no Supremo e no STJ. O Supremo é constitucionalmente o guardião da Constituição, então por que ele não deve interpretar conforme a Constituição e interpretar como o STJ pensa? Então, não me parece esse argumento aceitável. E, por um outro lado, todos que julgaram a favor da admissão dos embargos para aqueles acusados que tiveram 4 votos para absolver, não é? Fundaram no direito ao recurso, que está na Constituição, né? No artigo 5º da Constituição está lá: o acusado em processo penal é garantido o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos cabíveis. Já há um problema, porque tem a outra discussão que se é cabível, que isso foi discutido também no processo. Sim. Né? A regularidade dos embargos infringentes. Embargos infringentes, que é até uma palavra, uma expressão difícil, né? Mas entrou no cotidiano do telespectador. E todo mundo hoje fala em embargos infringentes. Todo mundo conhece essa figura processual que nem é tão comum, né? Eu, por exemplo, como advogado, não faço embargos infringentes todo momento. Mas agora todo mundo pode falar de embargos infringentes. Todo mundo sabe o que é. Os embargos infringentes é quando eu tenho uma decisão colegiada, ou seja, não é uma decisão de um único juiz, mas de um tribunal formado por 3 ou mais juízes, não é? E nesse caso, o Código de Processo já prevê que quando a decisão é do voto divergente, ou seja, o voto que perdeu,
é a favor do acusado, ele tem direito a um novo recurso, que esses se chamam embargos infringentes, não é? Para tentar, chamando 2 novos julgadores, reverter o julgamento. A essência dele no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal, que é o previsto no Código de Processo Penal, é para essa situação, não é? Agora, além desse que tem no Código... um número mínimo de votos divergentes ou basta um voto divergente? Quando eu estou falando de um acórdão, de um acórdão de Tribunal de Justiça, precisa de um só. Mas para o Supremo, porque está lá no regimento interno também, ou seja, nós pegamos o Código, que tem esse recurso numa inspiração, que é o princípio da presunção de inocência, né, que é uma garantia constitucional, e aí previmos ele para uma situação mais específica ainda, que é quando você tem prerrogativa de função, ou seja, você é um presidente da República, um deputado, um senador, e, portanto, não pode ser julgado pelo juiz de primeira instância. Então, nesse caso, quando ele for julgado na competência originária, no Supremo ou no STJ, né, ele teria direito a um recurso se lá houvesse uma decisão majoritária, mas com votos divergentes, não é? Nesse caso, decidiu-se que o número... regulamentado pelo regimento interno de cada tribunal. De cada tribunal, não é? E aí seria em número de 4 votos, não é? Não só para as ações penais, tem outras ações que não são nem mesmo de natureza criminal, que também há a previsão dos embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal. E aí, você como advogada, né, além de professora, doutora, sua colega, no dia a dia é comum a gente ter isso, um juiz que absolve e o outro que dá uma condenação com a pena lá em cima? Isso é muito comum. Isso não seria, voltando àquela pergunta anterior que eu fiz, isso não seria uma ameaça à segurança jurídica? Porque eu falo, olha, dependendo do juiz, eu vou ser absolvido, eu posso ficar 10 anos na cadeia. Então é uma loteria, a justiça virou loteria. É uma loteria. loteria? Como é que é isso, Flaviane? Infelizmente, até o estudo e a pesquisa que a gente tem feito é que no Brasil isso virou uma loteria. E isso gera... No resto do mundo não é assim não, né? No resto do mundo não é assim não. Mas no Brasil isso virou uma loteria. Talvez justamente porque a justiça criminal no Brasil sofre um grande impacto da mídia. Numa sensação... que a população quer uma punição instantânea. Não é? Que foi objeto de discussão também, né? Sim, nos votos ali da discussão dos embargos. A resposta à opinião pública, não é? Então, na minha opinião, o que eu acho é que o processo penal hoje está tão influenciado pela opinião pública e por uma justiça instantânea, né, que seria a prisão em flagrante, a pessoa já se manter presa, que é isso que no imaginário das pessoas seria justiça. E, na verdade, isso constitucionalmente é uma injustiça. Lógico. Ou seja, você não dá direito àquela pessoa a um devido processo. Lógico. Né? Nós não estamos falando que eles serão absolvidos, nós só estamos garantindo a ele, como nós devemos garantir a qualquer cidadão, o direito ao recurso. E o processo penal, ele não é um direito do Estado contra a pessoa, mas é um direito do réu contra o Estado, né? Um direito do réu a uma defesa ampla. É o devido processo legal, né? Exatamente. Saber que você Uma tem garantia possibilidade de ampla constitucional. defesa. A gente não pode aceitar essa ideia e talvez a gente viva um momento atual de revisão de todas aquelas questões da ditadura militar e isso sirva para... Parece que isso não serve de lição para nós e hoje a gente continua querendo ter um processo instantâneo, não ter um devido processo. Até que a pessoa vá responder ao processo. Isso também pode acontecer com quando alguém da sua família passa por essa situação, aí a situação muda. Aí você muda. Aí você quer que o direito te dê condições por meio de recursos, habeas corpus, mas quando você está do outro lado, fica parecendo que nós simplesmente... Porque você pode também responder um processo sem ter feito nada. Você pode ser inocente e responder um processo. E aí você vai precisar dessas garantias processuais, né? Eu brinco que as garantias processuais não são para aqueles que verdadeiramente cometeram crimes. Não é para aquele
dito pela população como bandido, mas é para aquele que não é bandido e um dia está às voltas com o processo penal. Pode ter alguém poderoso que aponte o dedo para você, você fez isso, e aí? Bom, eu vou levantar aqui uma outra questão, hein, que é uma questão que foi discutida, a gente já até mencionou aqui. Qual é a relação entre a opinião pública e vontade popular e o papel do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ele precisa dar resposta, né? A soberania é do povo, isso significa que o Poder Judiciário tem que dar resposta à vontade popular? Qual é a separação que deve ser feita entre função jurisdicional e poder popular? Sim. Pois bem, é claro que no Estado Democrático de Direito, o parlamento e, portanto, o voto e toda a democracia representativa e outras formas de democracia que a gente tem é absolutamente importante. E se você me perguntasse de uma forma assim direta, na minha opinião, a última palavra devia ser do cidadão como representado pelo parlamento. Mas como a gente faz isso? Com o devido processo legislativo. Ou seja, se a gente não está gostando dessa lei, então vamos debater e vamos discutir a mudança dessa lei. Quando a Lei 8.038 foi debatida no Congresso e o ministro Celso de Mello chamou a atenção para isso, esse ponto especificamente foi discutido. Se a gente acabaria com os embargos infringentes no Brasil ou não. E o parlamento, que representa o povo, que foi escolhido pelo povo, disse, isso é uma garantia constitucional, nós não podemos abrir mão dela. Então, não é só, eu acho que o uso indevido e manipulado de alguns comentários sobre essa questão é que traz uma discordância ou uma ilusão para um ouvinte que não tenha uma compreensão da técnica do processo, não é? Que nós estamos ali enganando as pessoas, não é? Ou deixando de puni-las. Não é verdade. A gente só espera que toda pessoa que for um dia processada criminalmente seja julgada, condenada ou absolvida com base nos fatos que existem no processo e não com aquilo que nós imaginamos, né? Porque, na verdade, nem nós, quando assistimos ao julgamento, temos certeza e convicção e acesso a todos os elementos de prova para nós mesmos formarmos uma opinião pessoal sobre o conjunto probatório. Então, a ideia de que o Poder Judiciário não é que ele está distante do povo, não é isso. É que a função dele é aplicar a lei no caso concreto. Estar próximo lá, e com compromisso com o povo é justamente fazer com que a lei tenha sido aplicada como ela foi aprovada pelos representantes do próprio povo. A garantia do processo, ou seja, o compromisso do Poder Judiciário não é somente com o resultado final. É com o resultado a partir de um processo que garanta os direitos fundamentais daquele que, se for condenado, vai perder um bem preciosíssimo, que é a liberdade das pessoas. E eu queria, no segundo bloco, a gente vai fazer um intervalo, voltar a essa questão da diferença de opinião pública e poder popular. Bom, vamos fazer porque teve o jornal aqui em Minas Gerais, que colocou na primeira página, no dia do julgamento... Não, Zé Luiz, você já está entrando no segundo bloco, vou ter que cortar o Zé Luiz aqui. Ele vai falar no segundo bloco e já está no segundo bloco. Gente, então vamos fazer aqui um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com essa conversa quentíssima que está aqui, que é sobre o caso do Mensalão, os embargos infringentes e o voto do ministro Celso de Mello. Daqui a pouco a gente está de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Contraponto está de volta e a discussão dessa semana é o caso Mensalão e a discussão sobre os embargos infringentes, que foi uma discussão tão polêmica, o voto do ministro Celso de Mello, que depois acabou pela admissão desse recurso. A gente encerrou aqui o primeiro bloco com uma provocação do Zé Luiz, falando sobre a diferença entre opinião pública e vontade popular. Para começar a falar sobre isso, eu queria mostrar aqui uma foto que foi divulgada, que circulou na imprensa durante toda a semana do julgamento do Mensalão, que é essa foto aí, onde aparecem a Carol Castro, Rosa Maria Murtinho, Natália Timber, Suzana Vieira e Bárbara Paz, né? Uma foto que ficou conhecida como Luto pelo Brasil. Né? As especialistas em embargos infringentes estavam ali expressando a sua revolta pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Zé Luiz, não te parece uma irresponsabilidade da imprensa, né? Eu nem digo a questão da opinião pessoal, não, obviamente mas não, uma opinião dessas pública. Atrizes, né? Porque, obviamente, que elas têm direito de expressar. O que eu acho complicado é as pessoas se manifestarem dessa forma sem antes procurar se informar. Né? A gente sabe, olha, elas estão se manifestando contra um direito, que é um direito constitucional delas também. Elas estão defendendo perder um direito. Né? Eu acho que isso que é muito grave. E outra coisa que tem uma confusão imensa, que é o que é poder popular, é a construção da vontade popular, que implica em discussão ampla, liberdade para se ouvir todas as opiniões de forma igual, etc., por uma opinião pública que manipulada pela grande mídia, que é concentrada, a gente sabe disso, e que se arvora a ser a consciência moral do país. E que nesse caso, particularmente, está relacionado também com questões eleitorais, né? Questões político-partidárias, que são exploradas. Coincidência desse julgamento com as eleições municipais, e sei lá o que eles vão fazer com isso o ano que vem nas eleições presidenciais, né? Mas aqui eu queria só encerrar essa questão com... o jornal Estado de Minas, aqui em Minas Gerais, colocou na primeira página uma carta aberta aos ministros falando em nome do povo mineiro. Quem que votou no Estado de Minas para autorizar o Estado de Minas a falar em nosso nome? Esquisito isso, né? Porque o governo é o mal, mas o governo é escolhido pelo povo. Né? Os parlamentares são horrorosos, mas os parlamentares são escolhidos pelo povo. Agora, o Estado de Minas, a sua direção, o seu editorial, não foi escolhido pelo povo. Por que eles vão falar? Eles não estão falando por mim, não. Estão falando por você, Flaviana? Eu não passei procuração. Eu não passei procuração, eu não votei. Não, além de não passar procuração, não é? O que eu chancelo em todas as aulas, ou em qualquer lugar que eu falo, é que para que a gente tenha Estado democrático de direito, eu preciso de ter a garantia do processo penal. Essa não é uma garantia só constitucional, não é? Essa é uma garantia de direitos humanos, não é? Então, nós não podemos abrir mão dessas garantias num dos momentos mais frágeis onde a pessoa humana está ali colocada, que é no papel de acusado. Nós não estamos falando de simplesmente você ser condenado a pagar um determinado valor, em que pese que para algumas pessoas isso já é o fim do mundo. Mas você está falando de privar aquela pessoa da liberdade, não é? Do convívio familiar, de trabalhar, não é? De estar numa situação penitenciária absolutamente gravosa, porque no Brasil ainda nós temos esse problema, né? O nosso sistema penitenciário é caótico. Então, tem que ter todas as garantias processuais. Bom, e você levantou a questão aqui de direitos humanos, Flaviane, que a gente sabe, um outro ponto foi levantado no voto do ministro Celso de Mello, que foi a questão do duplo grau de jurisdição. Ou seja, para ele manter a coerência, e a gente teve um intervalo entre o penúltimo voto e o último voto, que foi do ministro Celso de Mello, né, onde a gente sabia que haveria uma pressão muito grande ao ministro Celso de Mello para mudar a posição dele, porque já se sabia, ele já tinha se manifestado em outras etapas do processo, que seria favorável aos embargos infringentes como uma forma de garantir o duplo grau de jurisdição, que é uma garantia de direitos humanos prevista não só pela nossa legislação, como pela Constituição Federal Brasileira e pelo
Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, né? Qual é a relação entre o duplo grau de jurisdição, esse instituto, que o nosso telespectador talvez não saiba o que significa isso, e esse caso do mensalão, os embargos infringentes? Como que ele garante duplo grau? Para simplificar, duplo grau de jurisdição seria direito a um recurso. Pelo menos uma revisão de uma decisão. Por quê? Porque uma sentença penal condenatória, ela é algo muito grave. Então, uma única decisão, mesmo que seja da mais alta corte, não é? Era uma decisão que não tinha uma votação unânime, não é? E que, portanto, ela não tinha uma coerência racional suficiente para ensejar o fim do processo. E quando a gente está com uma situação específica como essa, não é só a Constituição. O pacto diz expressamente que todo acusado em processo penal tem direito ao processo e ao recurso. Não é? E desde o início da discussão sobre levar aqueles que não têm prerrogativa de função, ou seja, que não são senadores, deputados, para serem julgados no Supremo Tribunal, estaria violando já o próprio pacto e a garantia a qual, né, de uma forma direta, na minha opinião, nós, como uma república federativa signatária desse pacto, devemos resguardar. Porque um réu comum, ele é julgado pelo juiz, ele tem direito a recorrer ao Tribunal de Justiça. Sim. Né? Se ele tem um processo num tribunal que não já colegiado, ele tem um recurso para um tribunal superior. Então, quando o processo é originário, ele tem início no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele está começando já do topo. Né? Para onde ele recorreria? Então, teria que ser o próprio Tribunal Superior a julgar, a fazer um segundo julgamento. Embargo infringente seria a única possibilidade. É a única possibilidade. Porque embargos de declaração, que foi o recurso que foi julgado antes, ele não tem a possibilidade de modificar a decisão. É só explicar ele só a decisão. Explica algum momento do voto que foi omisso, que existe uma contradição, mas ele não pode modificar uma decisão de absolutória para condenatória ou vice-versa. Agora, eu queria ouvi-la sobre aquele debate que se instalou no momento entre o Marco Aurélio e o Luiz Barroso, né, o novo ministro, porque ali foram levantadas duas teses. E eu queria saber a sua opinião, sei que você é uma estudiosa sobre esse assunto. Quer dizer, a gente vê que a decisão judicial é uma construção de uma norma aplicável ao caso concreto, né, onde se então analisa a Constituição, as normas infraconstitucionais para, diante daquele caso concreto, construir a norma para o caso. Um disse que ele, com sua consciência sozinha, iria construir ou decidir. E o outro disse que ouvia a opinião pública para decidir segundo a opinião pública. Qual dos dois está certo? Ou nenhum dos dois. Na minha opinião, nenhum dos dois. Eu também acho que nenhum dos dois. Né? Na minha opinião, nenhum dos dois está certo. Né? O ministro Marco Aurélio, que em vários momentos, em várias decisões em processo penal, faz decisões belíssimas que garantem o devido processo, direito ao recurso, né? Nesse momento disse, nós temos que ouvir a opinião pública, nós temos que ouvir as vozes que estão aqui fora. Eu também me decepcionei. Então é uma decepção, porque em muitos momentos ele é o voto divergente na turma, mas próximo dos direitos humanos, não é? Em determinadas situações, como, por exemplo, a retomada do habeas corpus como uma garantia constitucional no Supremo atualmente. Não é? E o Barroso foi tentar fazer um discurso, né, de dizer, olha, eu não vou ficar aqui preocupado com a opinião pública. Meu dever é de julgar. Mas de julgar como? Segundo a minha consciência, esse também não é o padrão de julgamento que se espera na atualidade. Não é? Porque um juiz não julga conforme aquilo que ele pensa, aquilo que é as suas opções de vida. Não é? Aquilo que é a compreensão dele do que é certo, do que é errado, do que é o justo, né? Do que é o injusto. Ele vai ter que interpretar o caso argumentando com as partes e discutindo a questão em termos jurídicos. Mas aqui eu vou sair em defesa do ministro Barroso, porque ele o tempo inteiro falou que ele era um juiz constitucional. Então eu acho que ele no fundo, quis dizer que ele ia decidir conforme a Constituição. Talvez se perguntar para ele de novo, ele vai explicar isso, a gente sabe, a gente conhece a obra dele. Eu acho que sair aqui em defesa do ali foi... Mas a questão de usar esses termos, né,
íntima convicção, isso é minha complicado. convencimento, minha consciência, Isso é complicado. julgador, vamos dizer, um jargão que ainda temos nos nossos tribunais, que a gente também precisa cuidar para que ele não fique repetido. Né? Não pode ser a consciência individual do juiz, não pode. É uma construção, o direito é uma construção social. Que é a imparcialidade norma, que a gente espera. E isso acaba enganando a opinião pública também, né? Porque quando a opinião pública diz que está sendo julgado conforme a sua consciência, ela então vai falar assim, então é o que você pensa, é a sua vontade. E não é isso que tem que ser. Que onde você coloca então esse juiz como se fosse um super-homem, né? É uma pessoa muito melhor do que os outros, o que também numa república não é assim. Não é assim de jeito nenhum. Né? Que pode ser de jeito nenhum. Ele tem os mesmos problemas que nós. Claro. Tem que pagar a conta no final do mês. Ele não é melhor do que ninguém. Tem problema afetivo, problema com os filhos. É a mesma coisa, né? Ele não é um super-homem, é um super-herói de forma alguma. Bom, e se a gente tivesse chegado a um resultado diferente de não admissão dos embargos infringentes? Né? Será que a gente poderia ter essa questão submetida ao sistema interamericano de direitos humanos por violação da convenção? Na minha opinião, o caso do mensalão, ele de alguma forma pode, talvez repercuta ainda na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí, se o Brasil não der uma resposta adequada, perante a Corte. Seja desde o início porque há um problema, porque o ministro do Supremo, que presidiu o inquérito de investigação, é quem julgou o processo, e isso para a convenção está errado, não é? Quebra a imparcialidade, mas a questão do duplo grau é uma questão muito séria. Então, eu vejo com bons olhos esse julgamento justamente por isso, porque vai ser uma situação em que talvez por essa decisão do Supremo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não coloque a ação penal 470 nesse debate do descumprimento das normas de direitos humanos. Será que as atrizes da Globo não divulgaram precipitadamente a foto do Lula? Porque essa foto seria boa, caso não tivesse sido admitido os embargos infringentes. Porque aí seria um caso do Brasil violar uma convenção americana de proteção dos direitos humanos. É uma ofensa a um direito humano universal, uma ofensa a um direito fundamental constitucional. Aí era o caso de luto, né? E uma coisa que eu acho que é importante, que inclusive está expressa na decisão do ministro Celso de Mello, é que os tribunais europeus, eles admitem que não haja o duplo grau quando a decisão parte de uma corte máxima, mas que não é a posição do sistema interamericano de direitos humanos. Né? Então, para a gente manter uma coerência do direito interno com o direito internacional, que nós nos comprometemos voluntariamente, que isso é importante, porque aqui não é uma questão de comprometer a soberania do Brasil, mas de exercer a soberania no sentido de que a gente quis se comprometer com esse sistema, então não teria outra possibilidade senão assegurar o cumprimento do artigo 8º da Convenção, né, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Acho que nós temos 30 segundos, aí rapidinho. É possível fazer alguma previsão sobre o resultado desses embargos infringentes? Não. Não, né? De jeito nenhum. Não, pode ser porque tem dois novos ministros que não participaram do julgamento. E eles devem ter o direito de participar agora, não é? Sem pensar conforme a sua consciência, mas com base nas provas dos autos, para julgar o caso. Excelente, isso aí. Bom, então, gente, acho que foi super válida aqui essa discussão, Flaviane. Vamos aqui marcar outras vezes, toda vez que necessário, para a gente fazer o contraponto aqui, não te deixar contaminado pela opinião pública e pela opinião irresponsável, né, que tenta aí induzir a uma opinião fabricada, tá certo? Então esse aqui é o contraponto sobre o caso do mensalão, para que você possa saber um pouquinho mais e não falar mais bobagem sobre embargos infringentes. Até a semana que vem.